Muito bem, então, meus caros, satisfação. Antes de mais, permitam-me apresentar. Meu nome é Bernardo Araújo da Luz, sou advogado, sou graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou mestre em Direito com menção em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E atualmente sou aluno do curso geral de doutoramento pela mesma instituição, certo? Esse projeto, inicialmente, trata do fortalecimento e da democratização do ensino jurídico. E isso nasceu, tem gênese a partir dos anseios que eu constato no dia a dia com o convívio salutar e absolutamente instigante com os meus mais de 400 alunos da graduação. Então, o propósito qual é? A gente vai buscar aqui enfrentar o programa regular das universidades de direito, né, de uma maneira ampla, de direito penal, de processo penal e de direito administrativo, procurando calcificar o reforço em relação aos estudos da graduação e também focar naquelas controvérsias que são mais suscitadas e cobradas em exame de ordem, certo? Essa é a ideia, esse é o intento, e eu conto com a colaboração de todos para que a gente, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito transparente, possa vencer esse conteúdo e, a partir daí, consolidar o conhecimento em cada um de vocês e com a consequente troca e a minha evolução, né? É isso que move um professor de direito, é isso que move um professor de uma maneira geral, não é? O que nós queremos sempre é, a partir do início de uma aula até a sua conclusão, que todos nós saiamos daqui muito melhor do que quando entramos, certo? Então esse é o objetivo. Quero que vocês tenham em mim um colaborador, um facilitador, para que vocês possam enfrentar aí todos os desafios que certamente se apresentarão ao longo da carreira profissional de vocês, certo? Então é com esse propósito, com esse desiderato, com esse intento que nós nos apresentamos e criamos esse canal absolutamente singelo, sem qualquer pretensão de trazer grandes inovações, mas principalmente trazer um aprendizado robusto de maneira lúdica, de maneira fausta, como eu sempre procuro imprimir nas minhas aulas e, graças a Deus, ao longo desses anos de experiência, assim tem bem funcionado, certo? Então, meus caros, esse é o primeiro vídeo e, como se trata do primeiro vídeo, eu gostaria demais de fazer um panorama geral em relação às ciências criminais integradas, não é? Em relação principalmente ao objeto do direito penal, não é? E via consectária do processo, que é o instrumento que operacionaliza o direito material, não é? O processo, como diz o Aurí Lopes Júnior, é o meio necessário para atingirmos uma pena, né? Então é um instrumento em favor do direito penal. Com esse propósito de uma apresentação bastante inicial, preambular, preliminar, é que a gente está procurando gravar esse vídeo, né? Sempre com muita transparência, com muita propriedade evidente, mas também, volto a repetir, de maneira muito concisa, objetiva, focada justamente na nossa intenção, certo? Então, sejam muito bem-vindos ao canal, espero que sigam, que curtam, que se inscrevam, enfim, acompanhem as nossas redes sociais. E certamente, meus caros, a partir desses nossos encontros, todos progrediremos de alguma forma, certo? Então, meus queridos, trazendo esse panorama amplo das ciências criminais integradas, também chamada síntese criminológica, né, como conceitua o professor Newton Fernandes, a síntese criminológica,
nós vamos nos debruçar a respeito dos 4 principais elementos que envolvem o episódio criminal, não é? A enciclopédia das ciências penais. Exatamente. Quais seriam esses elementos, meus caros? O delito, por óbvio, o delito, o crime. O criminoso, ou seja, o agente que realiza aquele delito. A pena, que é a resposta do Estado para aquele ilícito criminal. E a vítima, que é um elemento absolutamente principal, absolutamente fundamental nessa consolidação do episódio criminal, da síntese criminológica. Perfeito? Então são esses 4 elementos que vão sempre pautar a eclosão de um delito em sociedade. E a partir desses 4 elementos, nós temos uma série de ciências criminais que devem ser vistas e estudadas de uma maneira integralizada e interdisciplinar, para que nós tenhamos, sim, uma evolução em relação ao estudo das ciências criminais e principalmente para que nós possamos dar uma resposta à sociedade. E por que é que eu digo isso, meus caros? Porque nós sabemos, e eu quero estabelecer muito sinteticamente com vocês essa relação, nós sabemos que o direito é sim um mecanismo de controle social. O direito ele se presta a ordenar comportamentos sociais, caríssimos. Sim ou não? Sabemos que sim. E nessa contingência, a gente sabe que existem diversos mecanismos de controle social. Não é o principal, o primeiro deles, não o principal, melhor dizendo, o primeiro deles é o próprio mecanismo de controle social intra-sociedade. Como assim? Digamos que nós estivéssemos em uma sala de aula lotada, cheia de gente, primeiro dia de graduação, nós lá recém-aprovados no vestibular, absolutamente recheados de expectativas em relação ao nosso futuro e aos próximos 5, 6 anos. Na minha graduação lá na UFSM nós tínhamos 5 anos e meio de graduação Direito Noturno, né? Hoje me parece que a grade contempla 6 anos. Mas a maioria dos cursos de Direito, sabemos, são 5 anos. Então rememoremos aquele tempo fausto, feliz e contente em que nós chegamos na nossa faculdade e, compelidos desse sentimento de alegria, de felicidade, queremos conhecer as pessoas e, enfim, nos desenvolver, fortalecer os laços, as amizades, enfim, fazer aquela festinha que todo mundo gosta, não é? Então chegamos lá. E aí, digamos que simplesmente um colega aparece, todo mundo trocando abraços, se cumprimentando, e aí, meu bruxo, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, meu velho, vamos tomar uma gelada, vamos isso, marcar nosso churrasco e tal, não sei o quê. Daqui a pouco surge o Bernardo Gaiato, novo aluno lá da sala de aula, todo mundo cumprimenta, e o Bernardo vai lá e diz, nem te conheço, deixa eu fuder pra lá, tranquilo. Aí todo mundo pensa assim, meu Deus, o que é isso? Que baita falta de educação. Esse sujeito não merece o nosso trato, o nosso aconchego, o nosso carinho. Sim ou não? A reação provavelmente seria essa. E aí, meus caros, eu lhes pergunto, precisaríamos conclamar o direito a agir? Precisaríamos do direito como mecanismo de controle social para solver essa contenda? Porque sim, é um conflito que está posto. Estamos diante de um conflito e esse conflito, portanto, precisa ser resolvido. Mas não, se trata de uma situação que será autorregulada. A própria sociedade, ou seja, vocês, meus colegas de graduação, provavelmente me sancionarão com a perda da amizade. Não é? Vocês não me tratarão efusivamente como estão tratando os colegas, e sim me ignorarão. Então a resposta foi dada pela própria sociedade. Eu não precisei do direito para resolver esta problemática. Perfeito? Bom, evoluindo
nessa nossa narrativa, imaginemos que, na realidade, eu fui deselegante enquanto colega e mal educado, porque eu passava por um problema pessoal muito grave, né? Uma crise rotunda, de magnitude enorme, né? Uma crise financeira, eu não conseguia honrar os meus compromissos em relação ao aluguel da minha casa, da minha família, enfim. E eu estava muito preocupado com isso. E aí o que é que aconteceu? O proprietário do imóvel em que eu estava residindo e locava, portanto, perdão, me procura para que eu pague os últimos 2 meses de aluguel, não é? E eu não pago. Nesse caso, meus caros, vai haver uma autorregulação, uma autocomposição deste conflito que está posto? Não. E se eu propusesse para vocês a convocação do direito penal para agir? Porque uma coisa é, meu amigo, se tu não me pagares, eu vou te executar na esfera civil. Eu não tenho porra nenhuma no meu nome, não tenho patrimônio algum. Consequência nenhuma, me executa lá. Boa sorte. Outra coisa é, meu amigo, se tu não me pagares, tu vais recluso, vais segregado, vais preso, jovem. Aí certamente eu me encagaçaria todo e procuraria pagar esse meu débito. Sim ou não, senhores? Então, o direito penal ele nos parece muito mais atrativo, muito mais resolutivo em relação a esse problema. Por que é que a gente não conclama de plano a agir o direito penal, senhores? Porque o custo social do direito penal é absolutamente elevado. O custo social. E sempre lembrem disso. Ai, professor, mas isso não tem a ver, não vai cair na OAB. Não, não vai. Mas esse é um raciocínio que deve permear o entendimento de todas as ciências criminais e que eu gostaria que vocês carregassem eternamente. O custo social, meus caros, do direito penal é absolutamente elevado. Só que é evidente, o direito penal ele deve agir. Quando nós temos um valor social fundamental, portanto, ao convívio da sociedade em harmonia, que fora violado. E aí é preciso que o direito penal dê uma resposta à sociedade. Eu não sou abolicionista, absolutamente, pelo contrário. Acho que o direito penal realmente deve existir, porém não conforme essa inflação legislativa que nós vivenciamos, né? Que cada vez mais procura criminalizar condutas como se isso fosse reverberar numa redução da criminalidade, que nós bem sabemos que não é assim, isso não acontece e qualquer estudo criminológico sério vai corroborar essa minha perspectiva. Não é recrudescendo o aparato punitivo, inflando os tipos penais que nós teremos uma sociedade menos violenta, jamais. Pelo contrário, da forma com que o nosso sistema penal ele é arquitetado, nós temos ali uma máquina de trituração social, onde as pessoas que vão reclusas muito provavelmente voltarão a delinquir, porque infelizmente essa é a total falta de perspectiva que o cárcere no Brasil provoca, certo? Mas então, professor, me explica essa parada do custo social. Vamos fazer uma outra provocação, senhores. Outra provocação. O direito, portanto, é um mecanismo de controle social institucionalizado, não é? Ao contrário da autorregulação social, o direito ele é institucionalizado, ele se materializa por intermédio das instituições. E por conta do custo social é que eu não lanço mão de pronto do direito penal. Que custo social é esse, senhores? Digamos
que estivéssemos mais uma vez em uma sala de aula cheia de gente e eu lhes questionasse: senhores, senhoras, quem aqui já foi preso? Quem aqui já frequentou o cárcere? Vocês certamente estariam se olhando e falando: que isso, professor? Tá viajando? Tá me tirando para bandido? Tá querendo dizer que eu sou um delinquente? Porque isso não é do dia a dia, senhores. Isso não é da nossa rotina, nós, estudantes de direito. Não é do nosso dia a dia. Então, nos parece muito estranho que entre nós tenhamos pessoas que passaram pelo cárcere, que foram condenadas criminalmente, não é? Então, digamos que eu falasse para vocês: olha, nessa sala de aula, um dos coleguinhas já foi condenado pela prática de um homicídio. Digo mais, esse homicídio foi em desfavor de um antigo colega de graduação. Mas o nosso colega já pagou tudo, não deve mais nada à justiça, está completamente quite com a justiça. Vocês se interessariam em estudar? Ô, coleguinha condenado, vamos fazer um grupo de pesquisas. Vamos? É evidente que a resposta é negativa, senhores. É evidente que vocês não se sentiriam à vontade para conviver com essa pessoa. E essa pessoa não deve mais nada, ela já pagou seus 15 anos de reclusão, ela jamais voltou a incorrer em um delito, mas ela não será aceita em nossa sociedade. Por isso é que o custo social do direito penal é altíssimo, senhores. Por isso é que sempre que nós estivermos tratando do fenômeno delitivo, sempre temos que ter essa sensibilidade. Outro exemplo: vocês contratariam para o escritório de vocês, enquanto advogados, um sujeito que já foi condenado por estelionato, por exemplo? Sim ou não? A resposta é negativa, senhores. E não é porque nós somos maldosos ou qualquer coisa que o valha. Não. É porque o direito penal, ele reclama um instinto primitivo de vingança. Isso está no nosso subconsciente. Por que é que isso é assim, senhores? Porque nós sabemos que a pessoa violou um valor social fundamental, que é um bem jurídico tutelado, e a partir daí, sabendo que essa pessoa cometeu uma conduta ilícita grave, portanto, nós instintivamente queremos que essa pessoa pague. E não basta ela ter sido punida pelo que ela fez e cumprido com a sua sanção na integralidade. O que acaba ressoando na coletividade é esse sentimento. A gente sabe que aquele sujeito incorreu num crime e a gente quer que esse sujeito sofra, padeça. E isso é instintivo, senhores. Então, por isso é que o direito penal ele reclama um custo social elevadíssimo, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É por isso a doutrina especializada, e aí eu falo de uma passagem do professor Sérgio Salomão Checaira, um criminólogo da USP, de elevado gabarito. Ele trata do cárcere como uma instituição total da pessoa. Como assim, senhores? O sujeito que é recluso, ele não gere mais nada da sua vida. Ele não consegue dizer em que momento ele vai se alimentar. Não, é a casa prisional que vai dizer. Ele sequer consegue dizer qual a vestimenta, se ele vai vestir uma gravata preta. Não, porra nenhuma. Ele vai utilizar o uniforme, assim como todos os demais reclusos. Ele vai ter um corte de cabelo igual a todos os demais reclusos. Ele vai ter que cumprir com o regramento da casa prisional. Então ele não gere mais nada, ele sequer tem a liberdade de dizer: hoje eu vou visitar um familiar, vou receber a visita de um familiar. Não, nada. Ele não gere mais porra nenhuma da sua vida.
E é por isso que o cárcere é muito gravoso. A professora Annelisa Bechara, também da USP, sensacional penalista, sou muito fã dessa professora, ela fala que o cárcere gera uma despersonificação do sujeito. É exatamente na mesma toada das considerações do professor Shekhar. O sujeito ele não tem mais personalidade. Ele tem que usar uniforme igual a todo mundo. Ele tem que raspar a cabeça igual a todo mundo. Então, o cárcere ele é muito gravoso, muito custoso. O custo social é altíssimo, senhores. Por quê? Por conta deste raciocínio que nós estamos verticalizando aqui, certo? Então é isso que eu quero que vocês sempre guardem. Sempre que nós estivermos tratando de direito penal e de processo penal, é preciso saber que nós estamos diante de uma conduta que violou um valor social fundamental, colidindo com a possibilidade de autorizarmos o Estado a justamente violar a liberdade desse sujeito. Então, nesse confronto, nessa colidência, a gravidade do ato do agente tem que ser maior do que a necessidade da manutenção de sua liberdade, que é também um valor social fundamental. Então, reparem que, e isso é uma consequência, é um raciocínio que vai redundar na consolidação do princípio da intervenção mínima, não é? Estudaremos todos os princípios e a matriz principiológica do direito penal ao longo dos próximos encontros, né? Mas diante desse confronto, eu preciso punir diante da gravidade da conduta do agente e aí legitimar o exercício do ius puniendi estatal, ou seja, da violência em face da liberdade daquele sujeito. Foi tão gravosa assim a conduta do agente que vai ensejar essa violação, e uma violação absolutamente violenta por parte do Estado. Já sabemos disso. Um dia no cárcere, senhores, no meu humilde sentir, é um dia de morte. Então, o valor social vida, no meu sentir, está no mesmo patamar do valor social liberdade. Exatamente. Então, meus caros, é com essa matriz, é nessa dimensão que nós estamos tratando, e é a partir deste raciocínio que eu quero que vocês pautem os seus estudos. Tenho certeza que se vocês assim entenderem e levarem isso para os seus estudos, certamente vocês terão êxito em compreender a lógica jurídica que permeia o nosso direito penal e o nosso processo penal, certo? Então é isso que eu quero que vocês guardem deste nosso encontro. Aí nós temos aí, meus caros, uma série de ciências que integram o estudo do fenômeno criminal. Nós temos a história do direito penal, filosofia do direito penal comparado, né, que realiza uma pesquisa sistematizada, né, das legislações penais ao redor do globo. Nós temos a criminologia, né, fundamental a criminologia, né, que estuda a causa do fenômeno criminal, não é? A partir de base empírica, né, da análise de fatos na sua concretude, né, que procura entender os motivos que determinam a causa do delito, né, a prática das condutas delitivas. Então, criminologia absolutamente fundamental. Temos a antropologia criminal, temos a sociologia criminal, psicologia, psicanálise criminal, não é? E temos a dogmática penal. A dogmática penal que nos traz aquela imutabilidade que advém das normas de direito penal, das regras jurídicas, né, do direito penal, o aspecto positivo, o aspecto legislado, aquilo que orienta o mundo do dever ser, de que maneira deve o direito penal agir. E é isso que nós vamos estudar, senhores. Nós temos lá a penologia, a vitimologia, diversos
elementos integrativos da ciência penal, das ciências penais, mas aqui nós estudaremos a dogmática penal, o direito penal, e iniciaremos, evidentemente, pelo início. Iniciaremos pelo estudo da teoria do crime, certo? Então, nos nossos próximos encontros, esse é um vídeo de apresentação, né? Nos nossos próximos encontros, certamente, e aí sim, numa perspectiva bastante objetiva, mas com conteúdo, a gente vai se debruçar sobre o direito penal. Convido a todos para que sigam a nossa página, para que acompanhem os nossos comentários, enfim, dicas, etc. Tudo a partir da nossa experiência enquanto docente e também aliada à nossa experiência enquanto advogados. Eu atuo, meus caros, complementando essa apresentação, como advogado principalmente em favor de agentes públicos, não é? Gestores públicos, servidores públicos. Então, atuo muito com o direito administrativo sancionador, ações de improbidade administrativa, ações populares, crimes contra a administração pública na seara do direito penal, ações penais originárias, não é? Crimes cometidos por prefeitos, do Decreto-Lei 201, enfim, essa é a nossa seara de atuação. No meu escritório de advocacia, no escritório que eu componho, nós nos debruçamos apenas com o direito público, e daí porque esse projeto abordar direito penal, processo penal e direito administrativo, não é? São as disciplinas que eu leciono na graduação, na Estácio, unidade modelo. Eu sou gaúcho, natural de São Luís Gonzaga, na região das Missões, muito orgulhosamente. Saí de lá com 17 anos, fui para Santa Maria, cidade cultura do Rio Grande do Sul. Lá tive o privilégio de me formar em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, que infelizmente ganhou fama mundial por conta da tragédia da Boate Kiss, mas que também é muito conhecida pelos seus méritos acadêmicos e é algo que muito me traz orgulho ser cria da UFSM. Afora isso, caríssimos, sou mestre, como disse, e atualmente faço doutorado. Tenho 2 livros publicados, né, de dogmática, efetivamente. Um livro sobre concurso de crimes, né, publicado pela Lumen Juris, chama Concurso de Crimes e a Consunção, em busca da justa moldura penal, está inclusive em promoção no site da Lumen Juris. E o livro que será lançado agora, Tribunal do Júri e Absolvição Sumária, editado pela Paco Editorial, está em fase de diagramação, daqui provavelmente 30 dias será lançado. Fora isso, possui essa atuação bastante incisiva, então sempre vou estar trazendo para vocês elementos da prática, da praxe forense, e principalmente a ideia é reforçar o entendimento de vossas excelências, meus caríssimos alunos, em relação ao reforço da graduação e também daquelas questões que são mais cobradas em exame de ordem, certo? Peço que compartilhem se gostaram, esse é o nosso estilo, essa é a nossa projeção e nossa maneira de ver o ensino jurídico. Quando tratarmos mais de conteúdo efetivamente, vocês vão ver que ao mesmo tempo em que eu estou trazendo muita brincadeira, muita ludicidade, eu trago também muito conteúdo. Outra coisa, muito me pedem, os alunos nos pedem, pô, professor, faz uma apostila, traz um material. Eu não faço isso. Para mim, uma das maneiras mais eficientes de apreendermos o conteúdo é escrevendo. Então, eu sempre vou trazer as questões afetas ao nosso conteúdo, efetivamente, e vou dizer, gurizada, aqui, anotem, e vou ditar conceito. Isso é fundamental, anota o conceito. Pronto, prosseguimos. Se vocês anotarem, certamente vocês vão estar com um caderno absolutamente robusto, com tudo aquilo que é necessário para que vocês possam enfrentar qualquer prova em nível de graduação
e em nível de exame de ordem, que é o nosso desiderato, que é o nosso propósito. Tá bem? Foi um prazer, meus caros. Até a próxima. Estou realmente muito feliz de estar dando início a esse projeto. É algo que eu já vinha vislumbrando há muito tempo. Então, esses primeiros 30 minutinhos aí que a gente está conversando são efetivamente para que nós nos conhecêssemos, né? Espero que tenham gostado. E, assim, certamente, muito conteúdo, temos muita coisa para ver. E a sala de aula é onde eu me sinto realmente realizado, feliz, contente. Espero que vocês façam um coro a esse sentimento e continuem nos acompanhando aí nos próximos encontros aí. Certamente a gente vai ter muita matéria e vai discutir muita coisa e tenho certeza que vai ser proveitoso para todos. Então, valeu, galera, um abraço, cuidem-se, fiquem em casa, a pandemia não passou. Aliás, neste exato momento em que gravo essa aula, estou no 15º dia após a confirmação do exame de positivo para a Covid. Graças a Deus, com uma recuperação franca, então estamos muito bem, graças a Deus. O pedido é justamente no sentido de que cumpram o isolamento social, fiquem em casa e acompanhem aí que a gente vai estar gerando conteúdo e certamente pensando no sucesso de todos e que, enfim, o céu é o limite, senhores. O direito é muito bom, nos traz uma condição realmente de progressão, de melhora de vida, nos traz muitas possibilidades. E eu quero aqui fazer com vocês a construção de um caminho realmente mais fácil, mais consolidado, e quero, nessa caminhada, nessa trajetória, percorrer ao lado de vocês. Então, contem comigo sempre. Tamo junto, gurizada. Sigam, se inscrevam, curtam. E é isso. Valeu, um grande abraço. Contem sempre comigo e vamos produzir. Um abraço. Tchau, tchau.